Se você entrou nesse vídeo, você sabe que conceitos são muito importantes, tá? A gente ouve muito falar sobre os hooks do React, como o useState, use callback, useEffect, mas cada um deles é uma abstração de um ou mais conceitos, tá? Hoje eu vou te mostrar em detalhes dois conceitos que você precisa dominar e o último vai te ajudar muito a entender ainda mais o hook e useEffect do React, beleza? Então vamos lá. Fala galera, beleza? Júnior Alves aqui. Bom, como você viu no título do vídeo e os nomes aqui, né? Hoje a gente vai falar sobre eventos e efeitos dentro, aqui no contexto do React, mas no JavaScript em geral, beleza? Então, antes da gente começar, o que eu queria te mostrar aqui, né? É um ponto importante, tá? Para você anotar as definições que a gente vai falar aqui nesse vídeo, tá? Por quê? Para você poder estudar depois, beleza? Então, fica fácil de você manter esse conteúdo aqui fresco na sua memória, fechou? Bom, vamos lá, né? Para começar, então, o que são os eventos, né? Events. Bom, basicamente, né? Os eventos, eles são mudanças ou acontecimentos, né, que ocorreram ali no programa, tá? Como, por exemplo, user interactions, né, interação do usuário, notificação do sistema, enfim, tá? Então, a gente pode vir aqui, por exemplo, ó, então, alguns exemplos, né, o clique do usuário, movimentos do mouse, pressionar uma tecla, mudanças ali no DOM, eventos de network, né, quando, por exemplo, quando você faz uma requisição HTTP e ela finaliza, né, pode ser com sucesso ou com erro, ela vai gerar um evento, certo? Então, basicamente, são esses eventos. Obviamente, não são só esses, né? Esses aqui são alguns dos eventos que a gente pode ter ali, mas já são um bom ponto de partida para você ter uma noção do que acontece, tá? Como lidar com eles, tá? Esse é o terceiro ponto aqui dentro dos eventos que é muito importante você entender, tá? Basicamente, né, o DOM ele provê para a gente alguns mecanismos, né, como por exemplo o Add Event Listener. O que esse cara faz, né? Então, basicamente, a gente tem até um exemplo aqui de código que eu deixei aqui pronto para vocês, que é o seguinte, a gente consegue adicionar um evento, né, um ouvinte, vamos dizer assim, em um elemento específico. Nesse caso aqui, por exemplo, vamos supor que a gente tivesse um botão e eu quero adicionar um evento aqui para ele ficar ouvindo um evento de clique desse botão, certo? E aí entra um ponto importantíssimo aqui, tá? Que gera bastante confusão, tá? Eu até deixei anotado aqui para não esquecer. Event Listeners e Event Handlers, tá? O que são? Tem diferença entre eles? São sinônimos? Basicamente o seguinte, tá? Então vamos voltar aqui para a imagem. Então, quando você faz esse Add Event Listener, aqui você está adicionando um Event Listener, obviamente, né? Pelo próprio nome já deixa bem claro. Então, aqui seria o Event Listener, esse camarada, certo? Aí, a função que você passa como argumento seria o Event Handler, certo? Então, essa função aqui que vai ser executada quando tiver um evento de clique, essa função é chamada de Event Handler, fechou? Então, já anota aí para você não esquecer que isso é um dos detalhes bem importantes que pode até cair em várias entrevistas aí técnicas que você vai fazer, beleza? Bom, fechou? A gente conseguiu entender bem aqui o que são eventos, tá? Então, se eu te perguntar agora, se você tiver uma entrevista, o que são eventos, você consegue responder? Deixa aqui nos comentários, fechou? Então, vamos lá. Indo adiante agora, a gente vai ver de novo, né, novamente esses três pontos, mas agora aplicados nos efeitos, né, nos effects. Então, vamos lá. O que são os effects, né? Basicamente, eles também são mudanças, tá? Então, se você reparar bem, ambos eles são para responder a mudanças, tá? Só que eles funcionam em contextos diferentes e em propósitos diferentes, fechou? Enquanto os eventos eles são mudanças e acontecimentos no programa, aqui os effects, né? Os efeitos, eles são mudanças ou resultados produzidos pela execução do código, né? Pelo programa, perfeito? Então, beleza. Vamos voltar aqui. Então, eles podem ser intencionais, eu escrevi errado aqui, intencionais, tá? Ou não intencionais, também conhecidos como side effect ou efeito colateral. Sabe quando você toma um remédio, fazer uma analogia bem simples aqui, mas ilustra bem o que são os side effects, né? Sabe quando você toma um remédio porque você está com dor de cabeça e esse remédio acaba danificando, acaba gerando uma dor, sei lá, no seu estômago?
Então, isso seria um efeito colateral, ou pode ser vários outros, né? Quando se trata de medicamento, é bem mais fácil de você fazer essa analogia. Então, sempre faça essa analogia, tá? Então, esses efeitos colaterais são quando você toma um remédio para resolver uma coisa, ele acaba fazendo outra coisa, acaba prejudicando outro lado, né? Então, você pode fazer usar essa linha de pensamento aí para os side effects, beleza? Bom, exemplos, né, de side effects, de efeitos, na verdade, né? Então, mudança de estado são efeitos, mudanças em sistemas externos, como por exemplo quando você faz ali uma requisição HTTP, certo? Então você faz uma mudança ali no sistema externo, atualização da UI. E como que a gente pode lidar com os efeitos, tá? Aqui tem uns pontos importantes, tá? Então o objetivo aqui é sempre isolar, minimizar os side effects, né? Como eu falei fazendo analogia com remédio, você sempre quer minimizar ou no máximo, ou assim, você sempre tenta não ter efeito colateral, mas a gente sabe que acaba acontecendo. Então, a ideia é sempre minimizar e isolar eles, perfeito? Então, isso gera, né, um código, isso resulta, né, num código mais previsível, que, né, vai ter uma melhora ali na manutenção, né, vai facilitar a manutenção desse código, certo? E, obviamente, né, como a gente está falando no contexto aqui de React, a gente vai utilizar, né, programação funcional, né? Então, vários conceitos da programação funcional são utilizados para a gente minimizar esses side effects, tá? Como imutabilidade, funções puras, né? Basicamente, funções puras, para você que não sabe, né, ou para você que não lembra, funções puras são aquelas funções que, dado um input, ela sempre vai retornar o mesmo output, certo? Bom, perfeito. No React, né, como é que a gente lida com os efeitos no React? Então, obviamente, né, até já tinha deixado já bem destacado aqui o próprio hook use effect, certo? Então, aqui tem um exemplo, né? Tem vários vídeos aqui no canal sobre use effect, sobre outros hooks também, então recomendo você dar uma olhadinha depois. Tem uma playlist completa sobre React, que tá completa assim, né? E tá sempre tendo novidades ali, mas já tem muito conteúdo lá. Se eu não me engano, já tem uns 80 vídeos ou mais. E eu tô começando a criar também uma playlist sobre React avançado, tá? Onde a gente vai se aprofundar um pouco ali nos conceitos por baixo dos panos do React, tá? Bom, inclusive já tem vídeo lá nessa playlist, então recomendo você dar uma olhadinha depois desse vídeo aqui. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de um effect, né? Então você tá quando o componente ele é montado em tela, você dá um foco ali no input que está recebendo essa ref aqui, perfeito? Bom, aqui tem um ponto de atenção muito importante, tá? Qualquer coisa que é diferente de rendering ou updating é igual a side effect no React, tá? Então, qualquer coisa, dentro do contexto de React, tá? Qualquer coisa que não seja que não está relacionada à parte de renderização ou à parte de atualização é considerado um side effect. Por exemplo, aqui, nesse caso, né? Quando você vai dar um foco no seu input ali, depois que o componente ele é montado, certo? Isso aqui é depois que ele é montado. Quando você faz uma requisição HTTP e etc. E aí você faz dentro do use effect. Então, são exemplos de side effects, nesse caso. Perfeito? E aí a gente utiliza o hook, né, use effect, para lidar com esse tipo de coisa. Perfeito? Bom, você já sabia dessas diferenças, né, entre efeitos e eventos? Você conseguiu explicar isso antes? Como é que você está agora? Você acha que ficou melhor? Eu consegui dar uma clareada aí para você sobre os conceitos? Deixa nos comentários, beleza? E lembrando, né, que sempre eu deixo links de livros aqui na descrição que eu recomendo demais a leitura. Então, dá uma olhadinha aí, sempre tem links em todos os vídeos. E é isso, galera. Grande abraço, valeu, falou. E não se esquece de se inscrever no canal, né? E até a próxima.